Fala aí pessoal, tudo bem? Você está no canal Facilitados e hoje eu vou ensinar para vocês a como que a gente pode realizar aqui um web scraping de maneira muito simples e eu vou estar mostrando para vocês utilizando como base o site Quotes to Scrap. Aqui ó, Quotes to Scrap, esse aqui é o link e eu vou estar mostrando para vocês como se faz isso. Bom, basicamente vocês devem saber. Bom, vocês já devem saber do que se trata um web scraping, né? É basicamente você abrir um site, pegar todas as informações que tem nele de maneira automatizada, né? Então, para isso a gente vai utilizar o Selenium. A gente poderia estar utilizando também o Beautiful Soup ou até o Cypress, dependendo, já que o Selenium é baseado em Cypress. Bom, enfim. Então vamos iniciar. Eu vou começar aqui, lembrando, vocês precisam ter instalado o Selenium. Eu vou estar mostrando algumas coisas com o Pandas. E enfim, vamos rodar isso aqui, ó. A gente vai utilizar do Selenium, a gente vai utilizar o WebDriver, que é basicamente o que a gente vai utilizar para abrir um navegador de maneira, entre muitas aspas, virtual, assim. Um Chrome, assim, para a gente utilizar só pro teste automatizado, para teste não, pro web scraping automatizado. E aqui a gente vai utilizar também o Chrome Options, o Chrome Service e o Buy, que o Buy é para a gente pegar, tipo, aqui ó, quando a gente for utilizar o programa, a gente vai querer buscar elementos na página. E o Buy vai ajudar a gente nisso. Bom, a gente precisa armazenar aqui o Service, que vai ser o serviço do Chrome mesmo. Além disso, a gente precisa adicionar aqui o Options, que vai ser basicamente as opções padrão que a biblioteca cria para o Chrome. E o driver, que vai ser o que vai abrir mesmo o próprio Chrome. Então vamos fazer isso aqui. Aí, ó, ele abre um Chrome secundário aqui. E o que que a gente pode fazer com isso? Aqui, ó, a gente pode passar para ele qual a URL que a gente quer usar. Nesse caso, a gente vai usar o quotes.toscrape.com/page/1. Isso daqui, ó, eu peguei de maneira fuçando no site mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá para eu acessar por aqui mesmo. Enfim, enfim, aqui, ó, vocês podem ver, não tem nada aqui. Normal, tudo normal. Se eu passar pro lado, a gente vê aqui o page/2. Então eu pensei, poxa, eu quero pegar todos, então eu não vou dificultar meu processo. Se eu colocar aqui um vai para lá, vai. Então eu só utilizo isso. Foi basicamente fuçando mesmo que eu consegui. Deixa eu voltar para onde estava antes. Quando a gente passar essa URL para o driver.get, o get é basicamente para ele entrar. Então a gente fala assim, Chrome, entra nessa URL. Então a gente vai rodar aqui. Quando a gente abrir aqui já vai estar lá. Beleza? E agora, o que que a gente vai fazer? A linha que eu tô colocando aqui é basicamente todos os elementos que eu vou armazenar. Todos os elementos que eu vou encontrar, certo? Então, deixa eu mostrar aqui no site para vocês. Então, como eu vou estar aqui na página 1, eu vou estar armazenando a frase, vou estar armazenando quem escreveu e por aí vai. E de todo mundo vai estar na mesma linha, vai estar um array falando, tipo, bom, essa quote aqui tem essa frase e foi escrita por Albert Einstein. Essa quote foi escrita por J.K. Rowling. Não, falei errado. Essa quote vai estar escrito isso e a da J.K. Rowling. Essa quote tem essa frase e a do Albert Einstein de novo. Por aí vai. Sendo assim, ela vai armazenar num array. Num array. Então, depois disso, depois a gente declarar essa linha, a gente vai pegar todas as divs que são um quote, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente já está escrito aqui, ó, quotes vai receber o driver, ponto. O driver seria o objeto ali, o objeto, o Chrome, né, em si. Ponto find elements, com plural, porque vão ser várias quotes. Aqui a gente passa como que a gente vai achar esse elemento. No caso, eu coloquei by class name, que significa o quê? Vou abrir aqui o DevTools para a gente ver. Vou clicar aqui nessa ferramentinha que é para quando eu clicar, ele ir para o elemento no código. E foi isso que ele fez, ó.
Então a gente pode perceber que tem uma div chamada quote que vai armazenar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, opa, tudo isso aqui que está em azul vai estar armazenado dentro desse div quote, da classe quote. Quando a gente abrir ela, a gente vai ter a classe texto e a gente vai ter a classe, e dentro dessa, quer dizer, embaixo dessa classe texto, a gente vai ter esse span que vai estar falando qual que é o autor. Então a gente vai pegar a classe autor, beleza? Nesse caso seria o Albert Einstein. Então vamos mostrar aqui, ó. Então aqui, ó, no caso, o primeiro passo é a gente pegar todas as quotes. Se você olhar, tem muitas classes, muitas divs com a classe quote, certo? 10, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quotes. 10 divs com a classe quote. Sendo assim, aqui a gente acaba achando um array. E com esse array, essa lista, a gente pode percorrer por ela para a gente achar cada elemento, certo? Sendo assim, nesse caso aqui, o que vai começar na primeira quote, depois ele vai para a segunda quote, depois ele vai para a terceira quote, por aí vai. Então, ó, dentro de cada quote, a gente vai ter a frase que vai ser, ó, dentro da primeira quote, a gente vai ter a frase que está com a classe texto, certo? Então, dentro aqui da quote, a gente faz a frase pela class name text, beleza? E embaixo disso aqui, a gente também vai ter o span falando que com a classe autor, quem que é o autor. Então, a gente faz a mesma coisa. Autor recebe que.findElement, nesse caso aqui está no singular, porque vai ser só um por vez. E aqui a gente vai pegar pela class name novamente. E a class vai ser o autor. E aqui a gente tem o ponto text para ele pegar só o texto que está dentro, para ele não pegar o código HTML, por exemplo. E aí, depois disso, o que, que a gente faz? A gente faz um linha.append e aqui a gente abre um dicionário. No caso, com os elementos frase, com a chave frase, que vai ser passada a frase por escrito, e a chave autor, que vai ser passado o nome do autor, certo? E em seguida a gente fecha aqui e vamos rodar isso para ver o que, que acontece. Ó, a gente pode ver que está aberto aqui. É basicamente daqui mesmo que ele vai pegar esses itens, então vamos rodar aqui, ó. Aí, ó, a gente tem um array com dicionários dentro, certo? Aqui está o primeiro dicionário, aqui está o segundo dicionário, aqui está o terceiro dicionário, e por aí vai. Então, o que, que a gente pode fazer também? Para a gente salvar como um CSV, por exemplo, aqui a gente só está visualizando como uma tabela. Mas seria possível também a gente salvar como CSV. Eu vou rodar esse código aqui, ó, e vocês podem perceber que já foi passada com frase e autor, com uma tabela com as colunas frase e a coluna autor, certo? Então a gente pode utilizar isso para diversas coisas, só que não acaba por aqui. A gente pode fazer o seguinte, eu mostrei no começo do vídeo que a gente pode ir para a página 2, página 3, página 4, aqui ó, clicando no Next. E para a gente não ter que ficar colocando mais coisa para clicar em um certo botão, então vamos fazer essa alteração da URL, certo? Então o que, que eu vou fazer aqui? Nessa célula de URL, eu vou criar uma variável chamada página. E ela vai ser um número inteiro. Então o page vai receber 1. E além disso, eu tenho que passar para cá essa página. Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um F aqui e vamos passar aqui como string a página, certo? E vamos rodar novamente para funcionar de novo, para funcionar certinho. Já rodou. Vamos ver se está rodando do mesmo jeito. Está rodando do mesmo jeito. Beleza. Só que então vamos fazer para ele rodar por todas as páginas que existirem. Aqui a gente não tem aquela barrinha falando quantas páginas tem, ou algum elemento aqui falando, ah, tem tantas páginas ou tantas frases. Então vamos fazer isso de maneira dinâmica. Aqui, ó, a gente vai acabar alterando esse número. Então o que, que a gente pode fazer? Eu vou adicionar aqui um while para enquanto existir esse elemento quotes, que vai ser os que vão armazenar as frases e os autores,
enquanto ele existir, essas quotes existirem, para ele fazer isso. E em seguida ele vai mudar o link para uma página acima, uma página para frente. Então aqui foi exatamente o que eu fiz. Ó. Enquanto o tamanho da lista que tem as quotes for maior do que 0, ou seja, enquanto existirem quotes, a gente vai fazer isso aqui. Só que eu ainda não adicionei para ele mudar de página. Então vamos fazer isso. Aqui, ó, fora desse for, depois que ele percorrer todas as frases da página, a gente vai fazer o seguinte: página recebe mais um e o driver.get, e aqui, ó, a gente vai passar essa URL. No caso, ó, eu fiz isso daqui foi mais para um início para explicar como que vai funcionar, beleza? Se você deixasse só a página normal e depois fizesse isso daqui, ia funcionar normalmente, beleza? Só que eu prefiro fazer assim já para não acabar dando um problema, entendeu? Para a gente poder entender desde o princípio como é que está funcionando esse código. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos rodar e vamos ver quanto tempo vai levar. Deixa eu deixar aqui de lado, rodar isso aqui. Deixa eu rodar isso aqui de novo, que eu não lembro se já tinha ido, ó. Quando eu rodo, vocês podem ver que ele recarrega a página. Então, vamos rodar isso aqui, ó. Entrou na página 2, 3, 4, 5, por aí vai. Vamos ver até onde ele vai. Acabou na página 11, que foi quando ele não encontrou o coach. Isso daqui, ó, lembrando que esse texto aqui não está sendo levado em consideração, ele só não existe nenhum elemento com a classe quote dentro dessa página HTML, beleza? Se a gente procurar aqui, a gente não vai achar nada. Então ele conseguiu achar muito mais frases. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar esse data frame aqui, ó. E ele achou 100 frases, beleza? E agora o que a gente pode fazer é, a gente pode fazer um dataframe.toCSV e passar o caminho. Vou passar, por exemplo, frases.csv. E aí, se eu rodar, é para ele ter salvo aqui. E aqui está, ó, frases.csv. Aqui também acabou salvando o ID, mas isso daqui a gente pode, num tratamento de dados, tirar isso. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Posso estar trazendo algo em páginas dinâmicas e tal, porque é algo que eu estou utilizando bastante para o meu estudo de finanças, de criptomoedas e etc. E espero que isso tenha ajudado vocês. Até um próximo dia. Tchau.